Ele chegou à vila numa noite de neve espessa, os passos afundando na brancura como se o mundo estivesse tentando apagá-lo. Seu nome era K, apenas isso, uma letra, uma inicial que podia ser de qualquer um. E talvez esse seja o ponto. Ele não sabia muito sobre o lugar. Apenas que havia um castelo, e que ali, segundo informaram, esperavam por ele. Um agrimensor. Um homem com um ofício simples: medir, definir limites, traçar linhas. Mas não há linhas claras onde reina o absurdo. Desde o primeiro instante, algo estava errado. O castelo era visível, lá no alto, no topo do morro, envolto em névoa, imponente. Mas era também inacessível. Nenhuma estrada levava até lá. Nenhuma instrução, nenhuma permissão. E assim começa a lenta tortura de K. Não ser exatamente proibido, mas também nunca ser aceito. Não ser expulso, mas sempre mantido do lado de fora. Ser recebido com sorrisos vazios, frases burocráticas, papéis que prometem tudo e não entregam nada. O mundo de O Castelo não é de portas trancadas. É de corredores infinitos, de vozes que respondem, mas nunca dizem, de olhares que atravessam você como se não estivesse ali. É o mundo da exclusão educada, da negação que se mascara de formalidade. E se você já tentou pertencer a um lugar que não te queria, você entende. Talvez não haja castelo com torres e muralhas na sua vida, mas talvez haja um grupo, uma família, uma empresa, um país, uma expectativa, uma cultura, um padrão, um ideal, algum lugar onde você tentou entrar, tentou muito, e mesmo assim, ficou do lado de fora. K não é um herói, mas também não é um vilão. Ele é só alguém tentando entender porque nada faz sentido. Ele quer fazer seu trabalho, quer conversar com alguém de autoridade, quer que o escutem, que o levem a sério, que o reconheçam. Mas quanto mais tenta, mais se afasta. Os telefonemas não são atendidos. As cartas chegam tarde, as promessas viram fumaça. O castelo responde com silêncio. Ou, pior, com ruído. Comunicados longos e vazios, onde nada se resolve e tudo se complica. Kafka não escreveu sobre um mundo distante. Ele escreveu sobre a nossa vida. Quem nunca enfrentou o pesadelo da burocracia? Quem nunca foi esmagado por um sistema onde ninguém parece responsável? Onde tudo depende de uma autorização que nunca chega? Mas o que o castelo escancara não é só a burocracia, é a impotência existencial. É o desejo profundo de ser visto, de ser acolhido, de ser incluído. E a dor brutal de perceber que não basta esforço, não basta mérito. Às vezes, simplesmente não te deixam entrar. O castelo não precisa te dizer não, basta nunca dizer sim. E o mais cruel é que os moradores da vila naturalizaram isso. Eles se adaptaram ao caos, obedecem ordens sem saber de onde vêm. Temem autoridades que nunca viram, acreditam em regras que ninguém consegue explicar, e o tempo todo culpam o próprio K por não entender como as coisas funcionam. Talvez você já tenha ouvido isso também. É assim mesmo. Você é que está exigindo demais. Relaxa, você precisa se adaptar. Mas K não consegue, porque ainda acredita em sentido. Acredita que há um caminho lógico, uma explicação, um ponto de chegada. E é isso que o destrói. A busca por sentido em um mundo que não se importa com sentido. A insistência em dialogar com uma estrutura que só sabe monologar. O desejo humano de pertencer, diante de uma máquina que não reconhece rostos, apenas papéis. A cada tentativa, K se apequena, se confunde, se desespera, mas não desiste. E esse talvez seja seu maior erro, ou sua última dignidade, porque às vezes a sanidade consiste em aceitar o absurdo, em parar de tentar encaixar, em desistir de ser entendido por quem não quer entender. Mas quem consegue? Quem consegue largar a esperança de ser aceito? Quem consegue de verdade dizer: eles nunca vão me deixar entrar? E continuar vivendo? K não quer o castelo por ambição. Ele quer porque acredita que deve, porque disseram que ele pertencia ali, porque prometeram. Porque no fundo, como qualquer um de nós, ele quer apenas uma coisa: que alguém diga: você está onde devia estar. E essa frase nunca vem, nem quando ele trabalha de graça, nem quando se humilha, nem quando tenta entender as regras. Ele se apaixona por Frida, uma mulher que parece uma ponte com o castelo, mas é só mais um beco sem saída. O amor ali também é distorcido, também é utilitário, também é uma promessa que evapora. No fim, K está mais perdido do que quando chegou, exausto, desconectado, fragmentado, mas ainda tentando, ainda perguntando,
ainda esperando que alguém abra a porta e diga: agora sim. Kafka morreu antes de terminar o livro, e talvez tenha sido melhor assim, porque o castelo não tem fim, porque o castelo nunca abre. Porque para quem vive à margem do pertencimento, cada dia é um novo começo sem garantias. Você pode até mudar de cidade, de roupa, de profissão, mas a sensação de exclusão é como um eco. Ela te segue, ela se acomoda nos cantos da mente e volta, sempre volta. O mais perturbador é que ninguém expulsa K de verdade. Ele tem permissão para ficar, mas não para entrar, não para ser. E esse é o castigo moderno, a permissão de existir sem a permissão de pertencer. Vivemos em um mundo onde tudo parece possível, mas só parece. Você pode falar, sim, mas quem escuta? Você pode tentar, mas quem responde? Você pode bater na porta, mas quem está do outro lado? E o mais cruel, e se não houver ninguém? E se o castelo for apenas uma fachada, um símbolo de tudo o que projetamos, mas que nunca se concretiza? Kafka nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Talvez o sistema que nos oprime nem exista de verdade. Talvez seja apenas o reflexo coletivo de nossas inseguranças, medos, desejos de ordem. E mesmo assim, seguimos tentando, seguimos batendo, seguimos dizendo: eu sou o agrimensor, eu tenho um ofício, eu tenho direito. Mas as vozes respondem apenas com mais formulários, mais esperas, mais corredores. Talvez o maior castelo seja o que construímos por dentro, com as paredes que aprendemos a aceitar, com as regras que nunca questionamos, com a fé irracional de que, se formos bons o bastante, alguém nos deixará entrar. Mas e se não deixarem? E se a única saída for parar de pedir permissão? E se for preciso construir um lar fora do castelo? K não encontra respostas. Nós também não. Mas talvez, apenas talvez, haja um tipo de liberdade em parar de tentar. Não a liberdade cínica, que nega o desejo, mas a liberdade corajosa, que aceita o vazio e decide, mesmo assim, continuar.